E aí galera, estamos de volta com mais uma dica de matemática para vocês. A dica é sobre juros composto. Nas capitalizações a juros composto, a taxa de juros no primeiro mês é aplicada sobre o valor do capital. Nos meses subsequentes, a taxa é aplicada sobre o montante gerado no mês anterior. Por exemplo, vamos supor que você empresta R$100 para um amigo seu. Vocês combinam uma taxa de juros de 5% ao mês, só que agora no regime de juros composto. Vamos usar o mesmo exemplo do vídeo anterior para ficar mais fácil diferenciar o juros composto do juros simples. Passado o primeiro mês, 5% do valor do capital vai ser agregado à dívida. 5% de 100, R$5, totalizando então um montante de R$105. A partir do segundo mês começa a aparecer a diferença, porque a taxa de juros passa a ser aplicada sobre o montante do mês anterior. Ou seja, o rendimento do segundo mês vai ser 5% em cima do 105, o montante do primeiro mês. 5% de 105 é igual a R$5,25, totalizando agora um montante de R$110,25. No terceiro mês, a taxa será aplicada sobre o montante do segundo mês, os R$110,25. 5% de R$110,25 é igual a R$5,51, totalizando agora uma dívida de R$115,76. Observe que agora o valor dos juros não é constante, como aconteceu com o juros simples. No segundo mês, houve um aumento em relação ao primeiro mês, e no terceiro, houve um aumento em relação ao segundo. E esse aumento vai acontecer mês a mês até que a dívida seja quitada. A principal fórmula usada no cálculo dos juros composto é M igual a C vezes 1 mais I elevado a T, onde o M representa o montante, o C é o capital inicial, o I representa a taxa de juros e o T representa o tempo de aplicação. Vamos aplicar a fórmula no exemplo anterior. O montante é igual ao capital investido, ou seja, R$100, vezes 1, mais a taxa de juros, que vale 5%, elevado ao tempo de aplicação, que são 3 meses. Então, montante é igual a 100 vezes. Agora resolvemos o que está entre parênteses, 1 mais 0,05, que é igual a 1,05, elevado ao cubo. Montante é igual a 100 vezes. Agora resolvemos a potência. 1,05 elevado ao cubo é igual a 1,1576. Montante é igual a 100 vezes 1,1576, que é igual a R$115,76. Nos juros composto, a taxa de juros também deve estar de acordo com o tempo. Por exemplo, se a taxa de juros for 5% ao mês, o tempo deve estar em meses. Se a taxa de juros for 10% ao ano, o tempo deve estar em anos. No juros composto, a taxa de juros também deve ser dividida por 100, antes de ser aplicada na fórmula. Por exemplo, se a taxa for 5%, 5% é igual a 5 dividido por 100, que é igual a 5 centésimos.
Se for 10%, 10% é igual a 10 dividido por 100, que é igual a 1/10. Vamos resolver alguns exemplos. Exemplo 1. Determinar o montante recebido através da aplicação de um capital de R$ 2.000 durante 3 anos a uma taxa de juros composto de 10% ao ano. O primeiro passo é aplicar a fórmula apresentada. Montante é igual ao capital vezes 1 mais a taxa de juros elevado ao tempo. Montante é igual a 2.000, que é o capital aplicado, vezes 1 mais 1/10, que equivale aos 10% da taxa de juros, elevado a 3, que corresponde ao tempo de aplicação. Primeiro, resolvemos o que está entre parênteses. Então, montante é igual a 2.000 vezes 1 mais 1/10, que é igual a 1,1 elevado ao cubo. Agora, resolvemos a potência. Montante é igual a 2.000 vezes 1,1 ao cubo, que é igual a 1,331. Montante é igual a 2.000 vezes 1,331, que é igual a 2.662. Então, R$ 2.000 aplicado a uma taxa de juros composto de 10% ao ano em 3 anos resulta no montante de R$ 2.662. Exemplo 2. Determinar o valor de juros recebido através da aplicação de um capital de R$ 3.000 a uma taxa de juros composto de 2% ao mês, durante 2 anos. Para começar, aplicamos a fórmula. Montante é igual a capital vezes 1 mais a taxa de juros elevado ao tempo. Montante é igual a 3.000, que é o capital, vezes 1 mais 2 centésimos, que corresponde à taxa de juros de 2% ao mês, elevado a 24, que é o número de meses correspondente a 2 anos. Agora, resolvemos o que está entre parênteses. Montante é igual a 3.000 vezes 1 mais 2 centésimos, que é igual a 1,02 elevado a 24. Agora, resolvemos a potência. Montante é igual a 3.000 vezes 1,02 elevado a 24, que é igual a 1,6084. Montante é igual a 3.000 vezes 1,6084, que é igual a 4.825,20. Encontrado o valor do montante, é só calcular os juros. O montante é igual ao capital mais os juros. Isolando os juros na equação, temos juros é igual ao montante menos o capital. Juros é igual a 4.825,20 menos 3.000. Então, os juros é igual a 1.825,20. O valor dos juros resultante da aplicação de R$ 3.000 a uma taxa de juros de 2% ao mês durante 2 anos é igual a R$ 1.825,20. Exemplo 3. Determinar o capital necessário para resultar no montante de R$ 4.800 em 6 meses
a uma taxa de 5% ao mês. Considerar o sistema de capitalização composta. Vamos aplicar a fórmula. Montante é igual ao capital vezes 1 mais a taxa de juros elevado ao tempo. Dessa vez, o problema pede para calcular o capital. Sendo assim, nós temos que isolar o C na equação. Essa parcela que está multiplicando o capital vai passar para o outro lado dividindo o montante. Então fica assim: capital é igual ao montante dividido por 1 mais a taxa de juros elevado ao tempo. Agora é só substituir os valores. Capital é igual a 4.800, que é o valor do montante, dividido por 1 mais 5 centésimos, que corresponde à taxa de juros de 5%, elevado a 6, que é o período de aplicação. Resolvemos agora o que está entre parênteses. Capital é igual a 4.800 dividido por 1 mais 5 centésimos, que é igual a 1,05 elevado à sexta potência. Na próxima passagem, resolvemos a potência. Capital é igual a 4.800 dividido por 1,05 elevado à sexta, que é igual a 1,34. Capital é igual a 4.800 dividido por 1,34, que é igual a 3.582,09. Então, o capital necessário para resultar no montante de R$ 4.800 em 6 meses a uma taxa de juros de 5% ao mês é igual a R$ 3.582,09. Bem, pessoal, essa foi a nossa dica sobre juros composto. Espero que você tenha aprendido. Se você não entendeu, reveja essa apresentação. Não esquece de dar um like aqui embaixo do vídeo e de compartilhar com seus amigos. Se inscreva no nosso canal para ficar por dentro de todo o nosso conteúdo e continuar a receber mais dicas importantes.